Os Ungidos, capítulo 12. O profeta perde a fé e desanima. Com a morte dos profetas de Baal, o caminho estava livre para uma poderosa reforma espiritual. Os juízos do céu já tinham sido colocados em ação. O povo tinha confessado os seus pecados e reconhecido o Deus de seus pais. A partir de então, a maldição do céu deveria ser retirada e a terra voltaria a ser refrescada pela chuva. Vá comer e beber, disse Elias para Acabe, pois já ouço o barulho de chuva pesada. 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Em seguida, o profeta subiu até o alto do monte para orar. O profeta não viu nenhuma nuvem no céu, não ouviu nenhum trovão durante todo aquele dia. Ele demonstrou total confiança na palavra de Deus e tinha certeza de que o céu enviaria as bênçãos prometidas. O mesmo Deus que enviou a seca prometeu enviar chuva como recompensa pela decisão de agir corretamente. Com humildade, Elias clamou a Deus em nome do povo arrependido de Israel. De tempos em tempos, Elias ordenava que seu servo fosse até um local em que era possível avistar o Mediterrâneo para verificar se havia qualquer sinal de que Deus tivesse ouvido sua oração. Todas as vezes, os servos voltavam com a resposta: "Não há nada lá." Verso 43. Mesmo assim, o profeta não perdeu a fé, mas continuou suplicando. 6 vezes, o servo voltou com a mesma resposta, de que não havia qualquer sinal de chuva. Confiante, Elias ordenou que ele fosse de novo. Dessa vez, o servo voltou com a notícia: "Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar." Verso 44. Para Elias, isso já foi o suficiente. Pela fé, Elias viu naquela pequena nuvem chuva em abundância. Agindo de acordo com a sua fé, ele imediatamente enviou seu servo para dar a Acabe a seguinte mensagem: "Prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça." Verso 44. Deus pôde usar Elias porque ele era um homem de grande fé. Sua fé manteve as promessas do céu e ele perseverou na oração. Ele não esperou receber total evidência de que Deus responderia a sua oração, mas assim que identificou o primeiro sinal do favor divino, por menor que tenha sido, já se colocou em ação. Tudo que Elias foi capaz de fazer sobre a orientação de Deus, todos podem fazer em sua esfera de atividade na obra de Deus. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Tiago 5, verso 17. Precisamos hoje de fé como a de Elias. Fé que confie nas promessas da palavra de Deus. Fé que nos torne fortes para lutar contra os poderes das trevas. Pela fé, os filhos de Deus conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus 11, versos 33 e 34. A fé é um elemento essencial para a oração eficaz. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Podemos apresentar nossos pedidos ao Pai com a persistência de Elias. Ele colocou a honra de seu trono como garantia de que cumpriria sua palavra. Já estava anoitecendo quando Acabe começou a se preparar para descer o Monte Carmelo. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. Acabe partiu de carro para Jezreel. Verso 45. Na viagem de volta para a cidade real, Acabe não conseguia enxergar o caminho à sua frente por causa da escuridão e da chuva forte. Naquele dia, Elias tinha humilhado Acabe perante os seus súditos e matado seus sacerdotes idólatras, mas ainda assim o profeta reconhecia que ele era o rei de Israel. A fim de lhe prestar uma homenagem, Elias se pôs a correr na frente do carro real para guiar o rei até a cidade. Nessa atitude de respeito do mensageiro de Deus para com o ímpio rei, há uma lição para todos que se dizem servos de Deus. Algumas pessoas hesitam em realizar tarefas humildes com medo de se colocarem no nível do servo. Elias tinha sido altamente honrado por Deus
quando o fogo desceu do céu e queimou por completo o sacrifício. Sua oração por chuva foi atendida. No entanto, mesmo depois de Deus ter honrado de tal forma seu ministério público, Elias não hesitou em realizar a tarefa de um servo. Jezabel ameaça a vida de Elias. No portão de Jezreel, Elias e Acabe se separaram. O profeta preferiu ficar do lado de fora dos muros. Assim, cobriu-se com o seu manto e deitou-se no chão para dormir. O rei logo chegou ao palácio e contou à esposa o que tinha acontecido naquele dia. Quando Acabe deu à rainha a notícia do assassinato dos profetas idólatras, Jezabel, com o coração endurecido e não arrependido, ficou furiosa. Ela se recusou a reconhecer a soberania de Deus e, com a mesma atitude desafiadora, declarou ousadamente que Elias deveria morrer. Naquela mesma noite, um mensageiro acordou o exausto profeta para lhe dar o recado de Jezabel: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Depois de ter demonstrado tamanha coragem, depois de ter triunfado de forma tão completa sobre o rei, sacerdotes e povo, era de se esperar que Elias jamais desse qualquer espaço para o desânimo, medo ou timidez. Mas nessa hora escura, sua fé e coragem vacilaram. Desorientado, despertou do sono. Chovia forte e estava tudo muito escuro, esquecendo-se de que 3 anos antes Deus o havia conduzido para um lugar seguro. O profeta agora fugiu para salvar a própria vida. Elias demonstra falta de fé. Elias não deveria ter fugido. Deveria ter enfrentado Jezabel, pedindo a proteção daquele que lhe tinha dado aquela responsabilidade. Ele deveria ter dito ao mensageiro que o Deus em quem confiava o protegeria contra o ódio da rainha. Se ele tivesse feito de Deus seu refúgio e fortaleza, teria sido protegido do perigo. O Senhor teria enviado seus juízos sobre Jezabel, e a impressão causada sobre o rei e o povo daria início a uma grande reforma. Elias esperava que depois do milagre no Monte Carmelo, Acabe não se deixasse mais influenciar por Jezabel e que imediatamente realizasse uma reforma em todo Israel. Elias passou o dia inteiro no Carmelo, sem se alimentar. Ainda assim, ao guiar o carro de Acabe até Jezreel, sentia-se cheio de coragem, apesar de estar fisicamente enfraquecido. No entanto, é comum as pessoas apresentarem um comportamento contrário depois de passar por uma experiência de grande sucesso e fé. Elias ficou com medo de que a reforma iniciada não fosse durar muito e permitiu que a depressão tomasse conta de seu coração. Nesse momento de desânimo, com a ameaça de Jezabel soando em seus ouvidos e Satanás aparentemente ainda no controle, ele vacilou na fé. Completo desânimo. Esquecendo-se de Deus, Elias correu o máximo que pôde até chegar em um deserto sombrio e estar completamente sozinho. Extremamente cansado, sentou-se para descansar debaixo de um zimbro e ali pediu para morrer. Já tive o bastante, Senhor, disse ele. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Verso 4. Ele se sentia esmagado por uma amarga decepção. Seu desejo era nunca mais ter que ver outro ser humano na sua frente. Finalmente, exausto, dormiu. Todos nós passamos por dias de profunda decepção e desânimo. Dias em que é difícil acreditar que Deus ainda é bom. Dias em que os problemas nos perturbam de tal forma que parece melhor morrer do que continuar vivo. Em dias assim, é que muitos perdem a confiança em Deus e se tornam escravos da dúvida e da incredulidade. Se nesses momentos pudéssemos desvendar os propósitos de Deus, veríamos anjos procurando salvar-nos de nós mesmos, esforçando-se para firmar nossos pés em uma base sólida, e nova fé, nova vida jorrariam para dentro de nosso ser. Em um dia de grande angústia e trevas, o fiel Jó declarou: pereço o dia de meu nascimento. Se tão somente fosse atendido o meu pedido. É melhor morrer. Sinto desprezo pela minha vida. Jó 3, verso 3, 6, verso 8, 7, verso 15 e 16. Embora estivesse cansado da vida, Deus não permitiu que Jó morresse. Ele enviou uma mensagem de esperança. Você esquecerá as suas desgraças
lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como a manhã em seu fulgor. Jó capítulo 11, verso 16 e 17. Das profundezas do desânimo, Jó se levantou para as alturas da confiança em Deus. Triunfante declarou: Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó 19, verso 25 e 26. Ao ter Jó um vislumbre de seu Criador, ficou muito aborrecido com a sua atitude e se arrependeu profundamente. Jó capítulo 42, verso 6. O Senhor então pôde abençoá-lo e fazer de seus últimos dias os melhores de sua vida. O desânimo é pecaminoso e sem sentido. Deus está disposto a conceder infinitamente mais, força de que seus servos necessitam. Efésios 3, verso 20. Os inimigos de sua obra podem fazer planos que, aparentemente, serão bem-sucedidos, mas Deus pode destruir até mesmo os planos mais poderosos. Para quem se sente desanimado, existe um remédio eficaz: fé, oração e serviço. Você se sente tentado a dar lugar à ansiedade, ao medo ou ao desânimo? Nos dias mais escuros, quando tudo parecer estar pior, não se intimide. Deus conhece as nossas necessidades. Seu infinito amor e compaixão jamais acabam. Ele nunca quebrará a aliança que fez com os que o amam. Ele capacitará seus servos fiéis de acordo com as suas necessidades. O apóstolo Paulo confirmou: Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Será que Deus abandonou Elias nesse momento de profundo sofrimento? Não, ele não amou menos o seu servo, por ele se sentir abandonado por Deus e pelas pessoas. Um toque suave e uma voz agradável despertaram o profeta. O rosto compassivo que se inclinava sobre ele não era de um inimigo, mas de um amigo. Deus enviou um anjo do céu com alimento. Levante-se e coma, disse o anjo. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. 1 Reis, capítulo 19, versos 5 e 6. Depois de comer e beber, Elias dormiu novamente. Pela segunda vez, o anjo tocou o homem exausto e disse cheio de compaixão: Levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Sentindo-se mais forte, depois de comer, Elias viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, versos 7 e 8, onde encontrou uma caverna para se esconder. Deus abençoe você e toda a sua família.